Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e meditação de hoje. Seja muito bem-vinda, alma preciosa. Que alegria imensa, que honra profunda contar com a sua presença, com a sua fé, mesmo que pequena, e com o seu coração aberto para este nosso encontro diário com o Altíssimo. Sabemos que a vida é corrida, que as lutas são muitas, mas você parou. Você dedicou este tempo para o sagrado, e isso já é uma oração. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Neste exato momento, estamos unidos como uma grande família espiritual, em milhares de lares, com o mesmo propósito: clamar aos céus e interceder uns pelos outros. Hoje, nosso coração se volta para um tema de profundo respeito, um tema de saudade, mas acima de tudo, um tema de imensa esperança, a oração do descanso eterno. Vamos juntos elevar nossas vozes e nossos corações pelas almas dos fiéis defuntos. Vamos pedir a Deus Pai, em sua infinita misericórdia, que o descanso perpétuo lhe seja concedido e que a luz eterna, a luz que não se apaga, a luz do próprio Cristo, brilhe sobre eles. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje com o coração apertado. Talvez a saudade de alguém que já partiu esteja pesando em seu peito. Aquele pai, aquela mãe, aquele cônjuge que partilhou a vida, aquele filho ou filha cuja partida parece inverter a ordem natural das coisas, aquele amigo querido, aquele familiar que deixou um vazio. Hoje, esta oração é para eles. O nosso amor não conhece a barreira da morte. A nossa oração é um ato de caridade, um ato de amor que atravessa o véu da eternidade e toca aqueles que amamos. E para esta jornada sagrada de intercessão e consolo, não estaremos sós. Convocaremos a presença gloriosa e poderosa dos 3 santos arcanjos, e cada um deles tem uma missão específica e vital no tema de hoje. Convocaremos São Miguel Arcanjo, o grande príncipe da milícia celeste, o vencedor da batalha no céu. São Miguel é aquele que, por tradição, defende as almas no momento crucial da passagem, no último combate. Mas ele também nos defende aqui, na terra. Ele luta ao nosso lado contra o desespero, contra a tristeza paralisante, contra a amargura e a revolta que a saudade pode tentar plantar em nosso coração. São Miguel luta hoje para que a nossa dor não se transforme em falta de fé, mas sim em esperança. Convocaremos São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da Boa Nova, o anjo da Anunciação. Se ele foi capaz de anunciar à Virgem Maria o milagre da encarnação, ele hoje vem anunciar aos nossos corações a certeza da ressurreição. São Gabriel vem trazer a boa notícia de que a morte não tem a última palavra. Ele é o portador da promessa de que para Deus nada está perdido, e que o amor que nos une àqueles que partiram é mais forte que a própria morte. Ele vem nos lembrar da esperança do reencontro na glória. E chamaremos com fervor por São Rafael Arcanjo, cujo nome significa Deus cura. A sua missão hoje é dupla, é profunda. Primeiro, clamamos para que ele leve a cura e a purificação às memórias e feridas das almas que partiram, para que, purificadas, possam entrar plenamente na luz de Deus. E, ao mesmo tempo, pedimos que São Rafael derrame o bálsamo da cura divina sobre o nosso coração enlutado. Ele vem para curar a ferida da nossa saudade, transformar nosso pranto em oração e restaurar a paz em nossos lares e em nossas famílias abaladas pelo luto. Eu quero pedir a você agora que prepare o seu copo com água. Um gesto simples, mas de fé profunda. Deixe este copo de água aí ao seu lado, ou próximo ao seu aparelho. Durante toda esta corrente de oração, esta água será magnetizada pela presença do Espírito Santo, pela força da nossa intercessão unida. E ao final, ela será poderosamente abençoada. Esta água será um sinal visível da graça invisível, um remédio espiritual para a sua dor, fonte de cura para o seu luto, de proteção para a sua casa e de paz para a sua alma. Prepare o seu espírito.
A fé não é a ausência da dor. A fé não é a ausência de lágrimas. A fé é a certeza de que não estamos sozinhos nesta dor. Deus está atento aos detalhes da sua saudade. Ele conhece o nome de quem você chora. E hoje, Ele moverá o céu em favor daqueles que amamos e em nosso favor. Fique conosco até o fim. Reze com toda a sua alma. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Senhor do tempo e da eternidade, fonte de toda a vida e mestre soberano sobre a vida e a morte, nós nos colocamos humildemente em vossa presença santa neste dia. Reconhecemos a vossa grandeza, o vosso poder e, acima de tudo, o vosso amor infinito que nos sustenta a cada respirar. Tu, que és Pai e Mãe de misericórdia, que conheces o mais íntimo do nosso ser, que vês as nossas lágrimas antes mesmo que elas rolem e que compreendes a saudade que hoje transborda do nosso peito. Neste momento de oração, onde nossos corações se unem para interceder pelas almas dos fiéis defuntos, nós queremos, antes de tudo, nos entregar completamente em vossas mãos. Nós te entregamos, Senhor, a nossa própria vida, entregamos a nossa fragilidade, a nossa dor, as nossas incompreensões diante do mistério da partida. Entregamos a nossa fé, por vezes vacilante, e pedimos que a fortaleças. Entregamos a nossa saudade, esta que dói, e pedimos que a transformes em esperança serena. Entregamos a vós, Pai amado, a nossa casa, cada cômodo, cada canto que guarda memórias daqueles que já partiram. Que o nosso lar não seja um lugar de tristeza paralisante, mas que se torne um santuário de oração. Um local onde as boas lembranças sejam celebradas com gratidão e onde a paz que vem de vós possa reinar mesmo em meio ao luto. Cobre nosso teto com vossa proteção. Entregamos a nossa família, cada membro, aqueles que choram conosco e aqueles que talvez chorem sozinhos. Entregamos os corações feridos, os relacionamentos que talvez tenham sido abalados pela dor da perda. Restaura a unidade, o consolo mútuo e o amor que nos une, aqui na terra e no céu. Entregamos, ó Deus, os nossos caminhos, o futuro que parece incerto, os dias que parecem mais cinzentos. Entregamos nosso trabalho, nossas lutas diárias, nosso cansaço. Que a dor da perda não nos impeça de continuar a caminhada que nos confiaste, mas que a esperança da eternidade nos dê novo ânimo e novo propósito. E porque sabemos que sozinhos somos fracos, suplicamos, ó Altíssimo, com toda a força da nossa alma. Enviai sobre nós, sobre nossas casas e sobre este momento de oração, a vossa poderosa milícia celeste, os 3 santos arcanjos, para que nos guardem e nos guiem nesta intercessão pelo descanso eterno. Enviai-nos, ó Pai, o glorioso São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro. Que ele venha com sua espada de luz para nos defender. Pedimos que São Miguel nos defenda de todo espírito de desespero, de toda angústia profunda, de toda tristeza que tenta se tornar depressão, que ele defenda a nossa fé das dúvidas que a saudade possa trazer, que ele proteja nossa mente contra a revolta e a amargura e nos dê força espiritual para aceitar com fé cristã os vossos desígnios, mesmo quando não os compreendemos. Suplicamos que envieis o vosso mensageiro, São Gabriel Arcanjo, o portador da boa nova. Assim como ele anunciou a encarnação, pedimos que ele venha hoje anunciar aos nossos corações aflitos a certeza inabalável da ressurreição. Que São Gabriel traga a vossa palavra de consolo, que nos lembre com poder que, para vós, nada é impossível, nem mesmo vencer a morte. Que ele seja o mensageiro da esperança, soprando em nossos ouvidos que o amor é mais forte que o sepulcro e que um dia haverá o reencontro na glória. E clamamos, ó Deus de bondade, pelo vosso arcanjo da cura, São Rafael, a medicina de Deus. Enviai São Rafael, para que ele derrame o óleo santo da vossa cura sobre as feridas abertas em nossa alma. Que ele venha curar a dor aguda da saudade, restaurar a paz em nossos corações e em nossas famílias enlutadas.
Pedimos que São Rafael seja o guia compassivo que nos ajude a atravessar o vale do luto, não com desespero, mas com a serenidade da fé. E que ele leve também a luz purificadora da vossa misericórdia às almas pelas quais hoje rezamos. Aceita, ó Pai, esta nossa entrega. Recebe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e os nossos caminhos. E que, guardados por São Miguel, consolados por São Gabriel e curados por São Rafael, possamos viver este momento de oração com a certeza de que vós estáis conosco e que vossa luz eterna já brilha para aqueles que amamos. Amém. E agora, clamamos a vós, glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe e comandante dos exércitos celestiais. Vós que sois o grande defensor das almas e o estandarte da Santíssima Trindade. Vós que vencestes no céu a batalha contra o orgulho e a rebelião, e que fostes constituído por Deus como o guarda e protetor do seu povo. Neste dia em que nossos corações se voltam para o mistério da eternidade e rezamos pelo descanso eterno dos nossos fiéis defuntos, a vossa batalha, o vosso combate é duplo e mais necessário do que nunca. Por tradição, sabemos que sois vós quem pesa as almas no dia do juízo e as defende no último combate contra o acusador. Por isso, hoje, com a autoridade de filhos de Deus, vos enviamos em defesa daqueles que amamos e que já partiram. São Miguel Arcanjo, combatei por eles, defendei-os, sede o seu escudo na passagem para a luz perpétua. Mas vosso combate, poderoso arcanjo, é também aqui conosco. O inimigo de Deus, o espírito da mentira, se aproveita da nossa dor. Ele se aproveita da nossa saudade, da nossa fragilidade, das nossas lágrimas, para tentar nos roubar o bem mais precioso, a nossa fé e a nossa esperança na ressurreição. O inimigo quer que a nossa saudade se transforme em amargura. Ele quer que o nosso luto se transforme em desespero. Ele quer que a nossa dor se transforme em revolta contra Deus. E contra este ataque nós levantamos o vosso nome. Quantos corações estão hoje em luto, sentindo a dor aguda da separação e sendo tentados a acreditar que tudo acabou? Quantas almas, neste exato momento, podem estar precisando da vossa defesa no caminho para a luz eterna, sendo acusadas pelo inimigo? Quantas casas estão hoje mergulhadas num silêncio pesado, onde a alegria parece ter desaparecido por completo e onde o espírito de tristeza tenta fazer morada? Por isso clamamos: levantai vosso escudo da fé, São Miguel, e colocai-vos na porta da minha casa, na porta da casa de cada pessoa que reza comigo agora. Que as portas e janelas de nossos lares sejam seladas neste momento com o vosso poder e com o sangue de Cristo, contra todo espírito de tristeza profunda, contra toda melancolia que tenta se instalar, contra todo espírito de luto paralisante que nos impede de continuar a caminhada. Que cada cômodo onde lágrimas foram derramadas, que o quarto daquele que partiu, que a sala onde a família se reunia, não seja um lugar de angústia, mas que seja defendido por vós e se torne um memorial de oração e de esperança no reencontro. Quantas famílias se sentem desprotegidas, como se a partida de um ente querido tivesse abalado os alicerces espirituais do lar? Defendei, São Miguel, com vossa espada de luz, cada membro desta família. Defendei as nossas crianças que muitas vezes não compreendem a morte. Protegei a sua inocência da confusão e do medo noturno. Defendei os nossos jovens. Quantos jovens estão agora revoltados, questionando a Deus, sentindo-se perdidos? Protegei-os da rebelião espiritual e do desespero que tenta seduzir a juventude. Defendei os pais e as mães. Quantos pais e mães choram a partida de um filho e sentem que suas forças esmoreceram? Dai-lhes a força do combate, para que a dor não os impeça de cuidar dos que ficaram. Defendei os nossos idosos.
Quantos idosos se sentem sozinhos, carregando o peso de tantas despedidas ao longo da vida? Protegei-os da solidão profunda e da sensação de abandono. Quantas pessoas que rezam comigo estão sendo atacadas agora por pensamentos de que Deus as abandonou nesta hora de dor? Quantas setas de desespero o inimigo lança sobre os enlutados, dizendo que suas orações pelas almas são inúteis. Nós vos pedimos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos destes inimigos invisíveis, destes espíritos de angústia, de depressão, de amargura e de falta de fé. Mas defendei-nos também dos inimigos visíveis, aquelas pessoas que, talvez até sem má intenção, trazem palavras de desesperança, que zombam da nossa fé na vida eterna, que nos aconselham a apenas esquecer quando nosso coração precisa curar na esperança. Quebrai agora, São Miguel, pelo poder de Deus, toda a cadeia de luto doentio. Destruí toda a fortaleza de tristeza que o inimigo construiu em volta dos nossos corações. Defendei a nossa fé, protegei a nossa esperança, guardai a nossa caridade, para que possamos sim chorar a saudade, mas com a certeza absoluta da vida eterna. Escreva com fé nos comentários: pelo poder de São Miguel, defendei meu coração da tristeza e guardai as almas dos meus amados. Vinde a nós, São Gabriel Arcanjo, mensageiro de Deus, embaixador das boas novas e portador da esperança divina. Vós que fostes escolhido entre todos os anjos para anunciar à Virgem Maria, o maior de todos os milagres, a encarnação do Filho de Deus, trazendo ao mundo a palavra que ecoa por toda a eternidade, porque para Deus nada é impossível. Neste dia, nós nos voltamos para vós com os corações pesados, mas cheios de fé. Olhai, Arcanjo Santo, para esta multidão de almas que reza unida. Olhai para tantos corações aflitos que nos acompanham, para tantas pessoas vivendo situações urgentes de luto, onde a dor é tão profunda que a alegria parece uma lembrança distante. O milagre urgente que te pedimos hoje, São Gabriel, não é um milagre impossível aos olhos humanos de reverter a partida física. O milagre que clamamos é aquele que só a graça de Deus pode operar. O milagre de ressuscitar a nossa esperança. O milagre de encontrar consolo divino quando o mundo só nos oferece o vazio. Quantos corações estão aqui, neste exato momento, sentindo-se quebrados, esmagados pela saudade, e que se perguntam se é possível voltar a sorrir de verdade? Quantas pessoas olham para a cadeira vazia, para o quarto silencioso, e sentem que é impossível preencher esse vazio? Vós sois o arcanjo da Boa Nova. Anunciai então aos nossos corações a Boa Nova da ressurreição. Lembrai-nos com poder que a morte não tem a última palavra. Anunciai que Cristo venceu o túmulo e que nele os nossos amados que partiram na fé não estão perdidos, mas estão vivos na eternidade de Deus. Quantos pais e mães rezam conosco agora, com a alma sangrando pela partida de um filho ou de uma filha? Eles olham para o céu e sentem que é impossível suportar essa dor. Anunciai a eles, São Gabriel, o consolo que vem do alto. Quantos cônjuges, quantos viúvos e viúvas sentem que uma parte de si foi amputada, achando impossível reconstruir a vida? Anunciai a eles a força de Deus para continuar a jornada. Quantos filhos órfãos, sejam crianças, jovens ou adultos, sentem o desamparo profundo da ausência paterna ou materna? Anunciai a eles que Deus é Pai e jamais os abandona. A vossa mensagem, para Deus nada é impossível, se aplica perfeitamente à nossa dor. Onde a psicologia humana não encontra mais respostas, onde os amigos não têm mais palavras, ali começa o milagre de Deus. Nós cremos que Deus pode e vai trazer paz onde há tormenta. Quantas pessoas que aqui estão precisam da providência divina urgente que se tornou impossível após a partida de um ente querido? Quantas famílias perderam seu principal provedor
e agora olham para as contas que chegam, para a despensa que se esvazia e sentem que é impossível seguir adiante? São Gabriel, vós sois o mensageiro da providência. Anunciai a chegada de recursos inesperados. Anunciai a abertura de portas de emprego. Anunciai que o Deus que multiplica os pães não desamparará os seus. Quantas pessoas, sejam solteiras, casadas, jovens ou idosas, carregam no coração a dor de uma palavra não dita àquele que partiu? A dor de um perdão não pedido ou não liberado. Isso lhes parece uma situação impossível de resolver. Anunciai o milagre da cura da memória, São Gabriel, que o amor de Deus cure essas feridas. Nós cremos e já estamos criando a expectativa dos testemunhos. Em breve, você que hoje chora, escreverá aqui testemunhando que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar, inundou o seu coração. Você testemunhará que a providência divina chegou de forma milagrosa na sua casa. A alegria voltará a florescer onde hoje só existe dor, porque para o nosso Deus nada é impossível. Declare sua fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo manifesta o milagre urgente da esperança e do consolo. Vinde, 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 São Rafael Arcanjo, o anjo da cura, a medicina de Deus, o remédio do Altíssimo para as nossas dores. Vós, cujo nome significa Deus cura, sois o bálsamo enviado do céu para as feridas da humanidade. Nós nos lembramos da vossa santa missão, narrada nas Escrituras, quando fostes enviado por Deus como companheiro de viagem ao jovem Tobias. Vós o guiastes com segurança por um caminho perigoso, o protegestes dos males e, ao final da jornada, com o fel do peixe, devolvestes a visão ao seu pai, Tobit, que estava cego. Arcanjo Santo, hoje nós somos Tobias. A partida de um ente querido nos lançou numa jornada escura e perigosa, a jornada do luto. E esta dor, esta saudade profunda, nos deixou cegos. Cegos para a alegria, cegos para a esperança, cegos para a luz da vida que continua. Precisamos desesperadamente da vossa cura. O tema do descanso eterno para aqueles que partiram abre em nós, os que ficamos, uma ferida profunda. E é para esta ferida que clamamos a vossa intervenção. Vós sois o especialista nas curas de Deus. E nós precisamos de 3 curas urgentes que só vós podeis trazer. Primeiro, clamamos pela cura mental e emocional. Esta é a dor da alma, a dor da saudade que rasga o peito. Quantos corações estão aqui, neste exato momento, sangrando? Quantas pessoas fecham os olhos à noite e a única coisa que veem é o rosto daquele que partiu? Os últimos momentos, as palavras não ditas. Este é o sofrimento silencioso, a dor oculta. Quantos de vós tendes que passar o dia com um sorriso no rosto, trabalhando, cuidando da casa, mas por dentro a alma está aos prantos? Quantas lágrimas são derramadas no silêncio do travesseiro, onde ninguém vê, só Deus? Vem, São Rafael, e derrama o óleo santo do consolo divino sobre estas memórias dolorosas. Cura a nossa mente da angústia, cura o nosso coração da saudade que machuca. Segundo, clamamos pela cura física, pois esta dor da alma adoece o nosso corpo. O luto nos esgota. Quantas pessoas, desde a partida do seu ente querido, não dormem mais direito? Quantos estão vivendo à base de remédios para a ansiedade, sentindo o peito apertado, uma falta de ar constante, o corpo cansado de tanto sofrer? A tristeza suga as nossas forças. Toca, São Rafael, neste corpo cansado pelo luto. Restaura o sono sereno, restaura a paz no peito, restaura as forças físicas para que possamos continuar a nossa jornada. Abençoai também os médicos, os psicólogos, os terapeutas que tentam nos ajudar, e olhai por aqueles que foram cuidadores. Quantos cuidadores dedicaram meses, anos, e agora sentem um misto de exaustão física e um vazio profundo? Curai-os, arcanjo. Terceiro, clamamos pela cura espiritual.
A dor da perda muitas vezes fere a nossa fé. Quantas pessoas estão feridas no seu relacionamento com Deus, perguntando: onde estava Deus quando eu mais precisei? Por que Ele permitiu isso? Quantos estão zangados com o céu, sentindo-se abandonados no momento de maior dor? Vem, São Rafael, e cura esta cegueira espiritual, assim como curaste Tobit. Devolve-nos a visão da fé. Mostra-nos que Deus nunca nos abandonou, mas que Ele chora conosco. Restaura a nossa confiança no amor de Deus, mesmo quando não compreendemos os seus mistérios. E por fim, Arcanjo da cura, restaurai os nossos relacionamentos. Quantas famílias, após a partida de alguém, se dividiram? Conflitos, brigas por coisas pequenas, mágoas antigas que vêm à tona, irmãos que não se falam, porque cada um lida com a dor de um jeito diferente. Traz a cura e a restauração para os laços familiares. Que o luto não seja motivo de divisão, mas de união na fé e na mútua consolação. Nós cremos, São Rafael, que vós sois o nosso companheiro de viagem nesta jornada de luto. Prometestes estar presente e nós confiamos. Não nos abandoneis no meio do sofrimento. Comente agora com toda a sua fé: São Rafael Arcanjo, traz a cura e a restauração para o meu coração enlutado. E agora, firmados na fé e revestidos da armadura de Deus, entramos no território da guerra espiritual. Pois a nossa oração pelo descanso eterno dos nossos amados é um ato de fé que enfurece o inferno. O inimigo da nossa salvação, aquele que é mentiroso e pai da mentira, odeia quando afirmamos a vida eterna. Ele detesta quando nosso amor atravessa o véu da morte pela oração. E porque ele não pode mais tocar aqueles que estão na graça de Deus, ele volta toda a sua fúria contra nós, os que ficamos. Ele se aproveita da nossa dor. Ele usa a nossa saudade como uma brecha para nos atacar. Nós nos levantamos agora, em nome de Jesus Cristo, contra todos os inimigos, visíveis e invisíveis, que se levantam contra nós neste tempo de luto. Primeiro, nos levantamos contra os inimigos invisíveis, os espíritos malignos enviados para nos destruir. Nós repreendemos agora todo espírito de desespero que tenta se assentar em nosso coração. Todo espírito de amargura e revolta contra Deus que sopra em nossos ouvidos. Deus te abandonou. Ele não te ouviu, porque Ele permitiu. Nós amarramos e expulsamos, em nome de Jesus, todo espírito de depressão que usa o luto como capa para sugar nossa vida e nossa fé. O campo de batalha principal é a nossa mente. O inimigo ataca a nossa mente com pensamentos negativos, com setas inflamadas de culpa. Quantos de vocês estão sendo atormentados por pensamentos como: eu deveria ter feito mais, eu deveria ter dito aquilo, se eu tivesse percebido antes? Isso é um ataque espiritual para roubar a sua paz e paralisar sua vida na culpa. Nós repreendemos agora. Nós declaramos que fizemos o que podíamos e o que não podíamos, entregamos a Deus. Quebra, Senhor, essa fortaleza de acusação mental. O inimigo ataca a nossa família. Ele usa um momento de maior dor para semear a divisão. Quantas famílias, no momento do velório ou na divisão de bens, foram destruídas por contendas? Quantos irmãos deixaram de se falar? Isso é um ataque do inimigo que usa a dor para instalar a mágoa. Nós declaramos a proteção de Deus sobre os relacionamentos familiares. O inimigo ataca o nosso trabalho. Quantos de vocês não conseguem mais se concentrar no trabalho? Sentem a mente nublada, o corpo exausto pela dor e correm o risco de perder o sustento? Esse espírito de confusão mental que afeta sua providência, nós o repreendemos agora. E nos levantamos contra os inimigos visíveis, aquelas pessoas que, em vez de trazer consolo, trazem mais dor. Pessoas que zombam da nossa fé, que dizem: acabou, agora é só pó. Pessoas que trazem palavras de desesperança. Nós perdoamos essas pessoas, mas rejeitamos suas palavras.
Nós nos cobrimos com o sangue de Cristo contra toda palavra de maldição, de fofoca ou de julgamento que foi lançada contra nós em nossa hora de maior fragilidade. Esta é uma batalha pela defesa da nossa fé. Nós não vamos permitir que a dor da saudade nos roube a certeza da ressurreição. Não vamos permitir que o luto nos separe de Deus. São Miguel Arcanjo, vinde em nosso socorro. Com vossa espada de luz, cortai agora todo laço de desespero, toda seta de culpa, toda palavra de desesperança. Defendei a nossa mente, defendei a nossa fé, defendei a nossa família. Declare sua vitória nos comentários. São Miguel Arcanjo, me livra de todo espírito de desespero e acusação. Meus amados, a nossa oração pelas almas é um ato de caridade espiritual. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que nós, que ficamos, continuamos na batalha terrena. Ele sabe que a partida de um ente querido não afeta apenas o nosso coração. Afeta profundamente a nossa vida prática, o nosso sustento, o pão de cada dia. O luto e a providência material caminham juntos, pois a dor da alma muitas vezes vem acompanhada da angústia do bolso. Talvez a pessoa pela qual você reza hoje, com tanta saudade, fosse o pilar financeiro da sua casa. Talvez fosse o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, e com a partida dele ou dela, a segurança material da família foi abalada até os alicerces. Agora, além de lidar com a dor do luto, você está lidando com o pavor das contas que não fecham. Você olha para o futuro e só vê incertezas. Quantas pessoas estão rezando conosco agora e estão desempregadas? Estão vivendo a dupla dor, a dor da saudade e a dor de não ter o pão para colocar na mesa. Quantas pessoas estão enviando currículos, batendo em portas, mas a própria tristeza do luto tira as forças, tira o brilho dos olhos na hora de uma entrevista. Quantas famílias se viram, da noite para o dia, mergulhadas em dívidas, dívidas deixadas, dívidas do próprio funeral, dívidas que se acumulam porque a renda diminuiu drasticamente? Nós clamamos agora, com a urgência da fé, ao arcanjo São Gabriel, o mensageiro da providência divina. Vós que anunciastes a chegada da riqueza dos céus, anunciai em nossa vida a providência que vem da terra. Olhai, arcanjo santo, pelos diferentes tipos de trabalhadores que choram. Abençoai os que são empregados, os que têm um salário fixo. Quantos estão no seu trabalho de luto, incapazes de se concentrar, com medo de serem demitidos por baixa produtividade? Nós pedimos, São Gabriel, a estabilidade no emprego, que os chefes tenham compaixão e que o seu trabalho seja protegido. Olhai pelos autônomos. Quantos trabalhadores que ganham pelo dia, pela comissão, pelo serviço prestado, tiveram que parar tudo por causa do luto? Quantos não têm força emocional para ir atrás de clientes, para vender seus produtos? Anuncia, São Gabriel, a chegada de clientes abençoados, o retorno do movimento financeiro. Olhai pelos empreendedores. Quantos donos de pequenos negócios sentem que a empresa está afundando junto com sua dor, que as portas estão se fechando? Nós pedimos por oportunidades e portas abertas. Quebrai, São Gabriel, os muros que o luto levantou na vida financeira desta família. Onde só houve não, anuncie o sim de Deus. Onde há desemprego, anuncie a contratação. Onde há dívidas, anuncie a quitação milagrosa. Prepare o seu coração, porque o Deus que cuida das almas que partiram é o mesmo Deus que cuida da sua despensa que está vazia. Você vai testemunhar providências inesperadas. Aquele dinheiro que você não esperava, aquela causa na justiça que parecia perdida, aquela dívida que será renegociada de forma milagrosa. O Deus que provê o descanso eterno para eles, proverá o sustento diário para você. Reivindique sua bênção. Se você crê que Deus não te desamparará nesta área, escreva com fé. São Gabriel Arcanjo, abri as portas da prosperidade.
Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa oração pelo descanso eterno daqueles que amamos toca em um ponto nevrálgico da nossa vida aqui na Terra. A dor da partida, a ferida aberta pela saudade, não afeta apenas o nosso coração individual. Ela age como um terremoto que abala a estrutura mais sagrada que Deus nos deu, a nossa família. O luto é, tragicamente, um dos períodos em que o inimigo mais encontra brechas para semear a divisão, a contenda e a mágoa. Quantas famílias que eram unidas, que se reuniam aos domingos, se viram completamente despedaçadas após a partida de um ente querido. Quantos lares que eram cheios de riso, hoje são habitados por um silêncio frio, onde as pessoas mal se olham. O inimigo se aproveita da nossa dor. Clamamos hoje, de modo especial, pela cura dos casamentos em crise por causa do luto. Quantos casais, ó Senhor, perderam um filho ou uma filha? Esta que é uma dor que parece rasgar a alma. E em vez de se unirem para atravessar esse deserto, eles se culparam mutuamente. O marido se fechou, a esposa se afundou na tristeza, e o silêncio e a acusação velada estão matando o amor que um dia juraram. Quantos cônjuges perderam seus parceiros de uma vida e agora os filhos os acusam de não estarem sofrendo do jeito certo, ou de estarem se refazendo rápido demais, gerando conflito e julgamento. E o que dizer do distanciamento doloroso entre pais e filhos? Filhos que se revoltam contra os pais, culpando-os por algo, ou pais que não conseguem olhar para os filhos porque eles lembram demais quem partiu. Quantos irmãos estão brigados? Quantos irmãos que cresceram dividindo o pão e os sonhos no mesmo quarto, hoje não se falam mais por causa da confusão da herança? Brigando por coisas materiais, por pequenas mobílias, por valores financeiros, esquecendo completamente o legado de amor e união que foi deixado. O inimigo ri quando vê irmãos se tratando como inimigos por causa de coisas que a traça e a ferrugem consomem. É o momento de trazer à luz de Cristo todas as mágoas e os ressentimentos. Quantas palavras duras foram ditas no calor da emoção, no dia do velório, palavras de acusação, de culpa. Quantas feridas antigas de cunhados, de noras, de sogros, de tios, que o luto apenas reabriu e inflamou. Quantas pessoas se sentiram excluídas das decisões e guardaram esse rancor no peito. Nós precisamos entender com urgência espiritual. Não podemos pedir o descanso eterno e a luz perpétua para aqueles que amamos, se nós, os que ficamos, estamos vivendo na escuridão da guerra, do rancor e da divisão. A nossa falta de perdão aqui na terra perturba a ordem do amor. Por isso, suplicamos agora ao Espírito Santo Consolador, ao Paráclito, derrama o óleo da reconciliação sobre essas feridas abertas. Quebra agora, Senhor, com a Tua graça, todos os muros de orgulho. Onde houver corações endurecidos pela mágoa, que haja o milagre do perdão. Onde houver silêncio de indiferença, que haja a coragem para o primeiro telefonema, para a primeira palavra de paz. Nós declaramos, em nome de Jesus, a restauração do amor e da harmonia familiar. O amor que unia vocês àquele que partiu deve ser o motivo da vossa união eterna e não a causa da vossa separação terrena. A memória daquele que partiu não será motivo de divisão, mas será o selo da vossa reconciliação no amor. Nós cremos na restauração dos laços quebrados. E agora chegamos ao final deste nosso encontro abençoado, deste nosso momento de profunda comunhão. Lembra-se daquele copo com água que você preparou no início, com um coração cheio de fé, esperando um sinal da graça. Chegou o momento. Eu peço que você estenda a sua mão direita sobre este copo com água, ou simplesmente olhe fixamente para ele, unindo sua fé à minha. Durante todo este tempo, enquanto clamávamos aos 3 arcanjos, enquanto intercedíamos pelas almas e pelas nossas dores,
Esta água foi sendo magnetizada pela presença do Espírito Santo e agora, pela autoridade que Deus me concede como seu servo, eu abençoo esta água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta não seja mais uma água comum, mas que ela se torne agora para você e para a sua família um sinal visível do consolo invisível de Deus. Nós declaramos que esta água será uma fonte de cura, que ao bebê-la, ela traga a cura para o seu coração enlutado, o alívio para o peito apertado, a serenidade para a alma angustiada. Nós declaramos que esta água será fonte de proteção, que ao aspergi-la pelos cantos da sua casa, especialmente nos quartos onde a tristeza tentou fazer morada, ela se torne um escudo poderoso contra todo espírito de desespero, de angústia e de luto paralisante. E declaramos que esta água será fonte de libertação, que ela liberte a sua mente das memórias dolorosas, dos pensamentos de culpa ou de revolta. Que ela traga a verdadeira paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar. Beba desta água com fé, dê para sua família, use-a como um remédio do céu. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, por sua fé, por sua perseverança em ficar até o fim. Foi uma honra rezar com você e por você. Saiba que você nunca está sozinho nesta caminhada. E eu quero renovar o meu convite. Esteja conosco amanhã, neste mesmo horário, para o nosso próximo momento de oração e meditação diária. Cada dia é uma nova oportunidade de buscarmos juntos a face de Deus. Antes de encerrarmos, peço que você seja um evangelizador. Pense agora em uma pessoa, talvez 2 ou 3, que também estão passando por um luto difícil, que estão precisando deste consolo. Pegue o link desta oração e compartilhe com elas. Seja você o São Rafael, o mensageiro da cura na vida de alguém hoje. Que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho e que alcance as almas de todos os seus fiéis defuntos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.